Inscreva-se no canal Histórias de Terror Reais. Deixe seu like. Quando minha mãe estava grávida de mim, morávamos numa casa que fazia divisa com um muro, e na rua de trás morava um homem que diziam ter sido amaldiçoado ao nascer e ser um lobisomem. Minhas irmãs diziam que ele era muito estranho. Uma noite de lua cheia, meu pai trabalhava e só minha mãe e minhas irmãs estavam em casa. Tarde da noite, minha mãe começou a ouvir uma espécie de rosnado e uivos, então ela encostou o botijão de gás na porta. Ela ouvia a criatura arranhando a porta querendo entrar, e ouvia também uma espécie de balançar de orelhas. Ela ficou rezando abraçada com minhas irmãs até amanhecer. Na manhã seguinte, quando abriram a porta, viram as marcas profundas de unhas cravadas na porta. Não ficaram morando lá por muito tempo. Também tenho histórias de lobisomem contadas por meu pai da época em que ele morava no interior. Eu tenho 3 relatos de avistamentos de lobisomens na minha família, mas não tive coragem de compartilhar porque algumas pessoas acharam que era mentira e invenção. No entanto, depois de passar 20 dias internado por causa da Covid-19 e quase morrer no ano passado, decidi compartilhar esses relatos para que não sejam esquecidos. É importante que as pessoas saibam. Devo salientar que esses relatos são breves e envolvem meus avós maternos e bisavós, pai da minha avó, que moravam na Bahia. Soube de tudo por meio da minha tia-avó, que faleceu há algum tempo e contou isso anos atrás. O primeiro relato é do meu bisavô, que anos atrás voltava para casa durante a noite, com a lua alta, depois de visitar um velho amigo. Em uma parte do caminho, ele passava por uma ponte sobre um rio próximo, quando avistou um bicho negro e grande como um cachorro, a uns 20 metros de distância, na beira do rio. Parecia estar bebendo água. Meu bisavô se escondeu atrás de uma árvore e ficou observando o animal. Depois de beber a água, o bicho voltou para a mata e sumiu rapidamente. Depois disso, meu bisavô voltou para casa muito assustado e contou à sua família. O segundo caso é com meu avô. Ele estava voltando de uma caçada durante a noite para levar comida para casa. Durante a noite, quando voltava sozinho na estrada, avistou um ser negro parecido com um cão ou lobo, a cerca de 20 metros de distância, que o encarou de forma hostil. Mas ele não tentou atacá-lo porque estava armado e atiraria na fera se visse qualquer ameaça. Logo depois disso, o ser entrou na mata próxima. Depois disso, meu avô nunca mais tentou andar durante a noite após uma caçada por causa dessa coisa. Agora, o terceiro caso é com minha avó, que era uma benzedeira e já acreditava na existência dessas feras. Deixe eu contar o que aconteceu, e isso foi alguns anos antes de minha mãe nascer e antes do avistamento do meu avô. Foi quando meu avô não estava em casa e minha avó estava na cozinha fazendo comida. Ela viu pela janela da casa uma coisa que não parecia ser uma pessoa pelo jeito que andava e lembrava, em parte, um gorila pelo que o luar da lua mostrava. Essa criatura rondava o sítio e minha avó, após ver isso, pegou a foice que tinha na cozinha para se defender e ficou olhando a criatura que ficou a rondar a casa por algum tempo antes de sumir rapidamente na mata. Não tentou nada por algum motivo. Após isso, minha avó sempre comprou alguns cães para fazer vigia no sítio caso a fera voltasse. Próximo relato. Vou contar o relato do meu avô. Ele sempre morou em zona rural e foi gerente de uma fazenda muito grande, onde sempre havia pessoas morando ou ficando durante a época da colheita. No ano em que aconteceu o relato, 2 rapazes, não batizados, vieram trabalhar na fazenda e cada um tinha o seu próprio quartinho, que eram casas ao lado uma da outra, com uma única porta e um cômodo. Meu avô morava a cerca de 2 quilômetros de distância da fazenda onde trabalhava. Na noite em que aconteceu o fato,
Era quaresma e meus avós estavam em casa. Já era tarde da noite, quando os cachorros começaram a latir muito. No meio dos latidos, eles ouviram um uivo e um dos cachorros começou a latir com medo e a chorar, como se algo estivesse o atacando. Meus avós não saíram de casa, mas na manhã seguinte, quando meu avô chegou cedo para trabalhar, ele encontrou o seu cachorro morto e todo estraçalhado em cima do secador de café. Além disso, a porta dos dois rapazes estava toda arranhada, como se algo tivesse tentado entrar para pegá-los. Todo mundo disse que era um lobisomem, principalmente pelo fato de que só a porta deles foi arranhada. No mesmo dia, os rapazes procuraram a igreja para se batizar e meu avô, minha avó e todos que presenciaram o ocorrido, juram que era um lobisomem. Eu sinceramente acredito que seja verdade, amo histórias de lobisomens e tenho um fascínio por eles. Gostaria muito de ver um algum dia, ou pelo menos ouvir mais sobre eles para ter certeza de que são reais. Próximo relato. Relato real enviado por um amigo. Sexta, meu avô se transformando em lobisomem. Na década de 60 na Bahia, meu avô, o Sr. Osvaldo, estava de tocaia atrás de umas moitas junto com um amigo, o Sérgio, em uma noite comum no verão baiano. Eles aguardavam o famoso ladrãozinho de farinha, que tantos donos de casas de farinhas estavam reclamando a respeito. Por 2 noites seguidas, Osvaldo teve suas produções de farinhas roubadas, o que lhe trouxe uma tremenda inquietação e nervoso, e combinou com seu amigo, o Sérgio, de nesta noite a gente pega a desgraça que tá fazendo isso e dá um couro de chicote. Sérgio concordou, e então, se alojaram ali atrás de uns matos, à espreita da madrugada, aguardando encontrar quem estava roubando a casa de farinha. Foi por volta de umas 2 horas da manhã, que Osvaldo e Sérgio viram algo que não é deste mundo. Não era um homem, mas sim, o que eles julgam ser o próprio diabo. Era uma criatura enorme, com poucos pelos no corpo. A maior concentração de pelagem eram nas costas, e seu odor era fétido, a ponto de arder as narinas ao ser sentido pelos rapazes que contemplavam com grande horror aquele monstro. Aquela coisa soltava berros e urros terríveis, e sem nenhuma dificuldade, derrubou a porta da casa de farinha. Foi nesse momento que Sérgio rodeou a casa, e Osvaldo foi na direção em que a criatura entrará. Com seus chicotes de couro na mão, que são muito potentes, podendo cortar sem problemas alguém, eles cercaram a criatura, que levou algumas chibatadas nas costas. Entretanto, movida pelo ódio, com seu olhar vermelho brilhante e presas afiadas, aquele demônio de pelos saltou e mordeu o braço de Osvaldo, que caiu no chão de dor. A coisa, por sua vez, correu em meio à escuridão soltando grunhidos perturbadores. Naquela noite, Sérgio e Osvaldo tiveram uma pequena experiência, com o que chamamos de o lobisomem. E depois disso, nada foi da mesma forma. Atualmente, em 2018 para ser mais exato, trabalho com meu avô, Osvaldo, em obras e construções. Meu avô tinha hábitos noturnos muito estranhos. Eu nunca liguei muito para isso, e não dava muita bola para as lorotas de minha avó a respeito do assunto, mas, naquele ano eu presenciei uma coisa que sinceramente, gostaria de tirar de minha memória. Estávamos em uma reforma de um sítio no interior de São Paulo. Lá tinha um alojamento para meu avô, eu, e mais 5 pedreiros. Após um longo dia de trabalho, senti que meu avô estava estranho, e muito aéreo. Estava distraído e se perdia fácil nos assuntos. Achei estranho, mas entendi que ele estava cansado apenas. Tomei um banho, jantamos juntos, e fomos dormir. Acordei de madrugada sentindo algo muito ruim, uma atmosfera pesada que me tirava o ar. Quando levantei da cama, percebi que meu avô não estava no quarto. Procurei de cômodo em cômodo e não o achei.
Quando fui lá fora ver se ele estaria lá fumando, na metade do caminho, já comecei a sentir náuseas com um cheiro podre, semelhante a carniça misturado com enxofre. Um som de roncado forte vinha do lado de fora, e percebi que a porta estava trancada do lado de fora. Abri uma brecha da janela para ver se eu encontrava meu avô, e o que vi, me deixou pálido, com a boca seca, sem ao menos conseguir respirar. O que tinha ali, parecia um grande cavalo muito magro, com pelos apenas na região da cabeça e das costas. Se assemelhava muito a um cão, um cavalo, um ser humano, não sei, meu cérebro não conseguia formular algo concreto, só sei que era diabólico e medonho. Vi as roupas do meu avô na cadeira de balanço que ficava lá fora e desconfiei. Aquela coisa não me viu, pelo menos eu acho que não, né? Pois ficava apenas encarando pro mato, uma parte escura que tinha lá nesse sítio. Devido a isso, não consegui ver muito bem o rosto. Naqueles poucos segundos que pareciam séculos, o odor apenas aumentava e minhas narinas queimavam muito devido a isso. Fechei a janela com muito pavor e corri para minha cama. Lá fiquei até o amanhecer, ouvindo a madrugada toda, aquela coisa correndo ao redor da casa onde trabalhávamos. No outro dia cedo, umas 6h40 da manhã, encontro meu avô voltando todo molhado e com um sorriso todo sem graça. Tu foi aonde, vô? Tava te procurando, eu perguntei engolindo em seco. Ah, fui tomar um banho de rio, tem um muito bom aqui perto do sítio, ele respondeu dando de ombros. Eu não toquei em assunto de nada com ele sobre o que vi. Mas, no fundo eu sei que ele sabia que o vi naquela noite. Agora tudo fazia sentido. Meu avô pegou a maldição de outro lobisomem que passará isso para ele através da mordida na Bahia. Hoje ele já não está mais entre nós, e descansa em sua terra natal, num cemitério na Bahia. Deixando muitas histórias e mistérios para trás, mas minha avó sempre dizia, teu avô era bicho, depois que foi mordido por aquela criatura, ele nunca mais foi o mesmo. Ele morreu e decidiu não deixar essa maldição como herança para ninguém, por isso sempre preferiu adotar seus filhos. Essa é uma história real, acredite, eles são reais, e podem estar na vizinhança, no trabalho ou até mesmo, em nossa família. Próximo relato, atualmente moro no estado do Pará. Quero relatar um fato que ocorreu quando eu era criança. Minha família e eu fomos aterrorizados por um lobisomem. Na época, morávamos em uma casa pequena, apenas meu pai, minha mãe e eu. Essa experiência aconteceu no interior de Abaetetuba, Pará, em 2004, quando eu tinha 10 anos. Era uma noite de lua cheia, tranquila e serena. Após o jantar, ficamos um pouco na sala assistindo TV e conversando, algo que sempre fazíamos em família. Algumas horas depois, decidimos ir dormir. Minha casa era toda de madeira, meu pai dormia na sala e eu e minha mãe no quarto, onde não havia uma cama para mim, então dormia com ela em sua cama. Por volta das 2h da manhã, os cachorros da casa, Tom e Mylon, os 2 filas, começaram a latir. Como eu tinha sono leve, assustei-me com os latidos e grunhidos de um porco roendo um osso, fazendo muito barulho. Meus cachorros foram em direção à criatura, que até então eu pensava ser um porco, mas para o azar deles, a criatura jogou os 2 contra a parede do quarto onde eu e minha mãe estávamos. Nesse momento, todos na casa acordaram. O estrondo daquele impacto não saiu da minha cabeça. Meus cachorros ficavam chorando, meu pai gritou o pássaro e eu ouvi aquele animal fazer barulho. Na época, não tínhamos porcos e até onde sabíamos, não havia ninguém que criasse porcos perto de onde morávamos. Ninguém teve coragem de descer para ver o que era. No dia seguinte, na casa da minha avó,
contei o que havia acontecido e perguntei tanto para ela quanto para meu pai o que aquilo poderia ter sido que bateu nos cães durante a noite. Eles disseram ao mesmo tempo o lobisomem. Meu pai começou a me explicar que a criatura estava roendo um osso, mas um porco não teria força suficiente para jogar nossos cães de porte grande contra a parede da nossa casa daquela maneira. Ele assegurou que aquilo não era um suíno. Naquela época, muitas pessoas afirmaram ter visto um lobisomem andando pelas comunidades de Pontilhão, Itacuruça e Curupéré Grande. Enfim, Abaetetuba é um lugar cheio de lendas. Eu nunca vou esquecer daquele grunhido estranho e da forma como os nossos cães foram arremessados contra a parede. Parecia que o Tom e o Marlon eram pequenos perto da tamanha força daquele lobisomem que estava lá fora. Vocês não têm ideia do tamanho do pavor que é escutar os grunhidos que aquela besta faz, ainda mais ficar cara a cara com esse ser. Cuidado com o que desejam, pois pode se tornar realidade e vocês não vão gostar do que irão ver. Último relato. Um avistamento de lobisomem na cidade de Penápolis em 2008 choca moradores. Em 2008, um policial na cidade de Penápolis, interior de São Paulo, teve um encontro sobrenatural que o deixou abalado. Segundo o relato do policial, ele presenciou um lobisomem nas redondezas da cidade. O policial estava em sua ronda noturna quando avistou uma figura estranha na beira da estrada. Ele se aproximou para investigar e ficou atordoado quando viu um animal com aparência de lobo, mas com características humanas. O lobisomem olhou diretamente nos olhos do policial, antes de se afastar rapidamente em direção à mata. Assustado e perplexo, o policial relatou o ocorrido aos seus superiores e foi ridicularizado pelos colegas. No entanto, ele não se deixou abater e continuou investigando o caso por conta própria. Ele entrevistou moradores da região e descobriu que havia relatos de avistamentos semelhantes nas redondezas de Penápolis há décadas. O policial também procurou por evidências físicas, como pegadas ou pelos, mas não encontrou nada concreto. Ele chegou a consultar especialistas em criptozoologia, mas não obteve nenhuma resposta satisfatória. O encontro com o lobisomem deixou uma marca profunda no policial, que passou a acreditar firmemente na existência de seres sobrenaturais. Ele decidiu deixar a polícia e dedicar sua vida à pesquisa e investigação do mundo paranormal. Embora muitos possam duvidar da história do policial, há relatos semelhantes de avistamentos de lobisomens em várias partes do mundo. A lenda do lobisomem é antiga e persiste até hoje em muitas culturas. Para o policial de Penápolis, no entanto, a experiência foi real e mudou sua vida para sempre. Ele agora se dedica a investigar outros casos sobrenaturais e a entender melhor o mundo que nos rodeia.